Olá, que a paz de Cristo Jesus seja com seu espírito e a graça dele transborde todos da sua casa. Aqui, Bispa Simone Postigo, e é um imenso prazer poder falar com você. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família, seu casamento, seus filhos, seus sonhos, seus projetos sejam todos alcançados pelo poder do Espírito Santo. O nome do Senhor está sendo glorificado. Hoje nós estamos dando início aí, no Deixa eu te contar, à luz da Bíblia. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está conosco. Ele é aquele que nos garante vitória, ele é aquele que vai nos ajudar a cumprir todo o nosso papel. Você, esposa, você, mulher casada, o nosso compromisso com Deus é a nossa responsabilidade com você. Tenha certeza que o Senhor já dispensou sobre o nosso coração todo o conteúdo que é necessário para você atender toda a demanda que o Senhor mesmo te propôs. Então pode ter certeza absoluta, Deus está contigo. Durante todo o nosso percurso aqui, nós temos um compromisso de ser ferramenta de fé, ferramenta de bênção e ferramenta de edificação para a sua vida e todos da sua casa, amém? Então, a nível de introdução, é necessário nós trazermos uma base bíblica aí para que você possa ficar entendido. E no decorrer das outras semanas, uma vez na semana você vai receber um conteúdo e você vai receber um desafio prático para que você possa desenvolver aquilo que você recebeu da parte do Senhor em conteúdo através do Deixa eu te contar à luz da Bíblia, amém? Seja muito bem-vindo. A nossa base hoje, se você ainda não convidou as mulheres para receber com você esse conteúdo, vai lá, compartilha, gera valor na vida da outra e eu tenho certeza que você também está fazendo a obra de edificação, amém? Para o dia de hoje, nós temos aqui como base bíblica, deixa eu te contar à luz da Bíblia, Gênesis capítulo 2 e no seu verso de número 21, vai dizer assim, olha. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo no homem. Enquanto este dormia, tirou uma das costelas dele e fechou o lugar em que ficava a costela. Dessa costela o Senhor fez uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse, essa sim é parte dos meus ossos e da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Esta é a razão pelo qual o homem deixa o seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher. E os dois se tornam uma só carne. Palavra de Deus ao nosso coração. Deus que é poderoso, Deus que fez todas as coisas, o céu, a terra, o mar, o ar, criou todas as coisas, criou o homem. E agora percebe que o homem está muito sozinho. E ele falou, não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma adjuntora. Eu vou fazer uma auxiliadora, uma ajudadora, idônea, compatível ao homem, que auxilie esse homem. Então a mulher tem um propósito na vida do homem, você já sabe. E de verdade a gente sabe que o sonho de qualquer moça é casar. Não é verdade? Você que tinha, quando tinha 15, você que tem 15, o sonho de qualquer moça é se casar. Mas por quê? Qual que é o real significado do casamento? Você consegue me dizer? Para você, qual é o real significado do casamento? O que é estar casada com alguém? O que significa estar casada com alguém? O que significa você dedicar a sua vida para alguém? Por que você casou com essa pessoa? Eu quero te fazer uma pergunta e você vai entender de uma vez por todas. Qual é o desafio do casamento? Você lembra quando você, não sei, de repente, eu tenho vou fazer 25 anos de casada esse ano, para a glória de Deus, bodas de prata, e eu louvo a Deus, quero dizer para você que até aqui nos ajudou o Senhor. Nós não somos um casal perfeito, mas estamos buscando a perfeição em Deus, que a gente reconhece que só em Cristo é que a gente vence todas as coisas. E aí a gente define qual que é o desafio do casamento. Quando a gente coloca lá um desejo no coração de casar, as pessoas
dizem assim, olha, eu preciso encontrar a pessoa certa para eu me casar. Ou quem sabe você está falando assim, eu casei com a pessoa errada. O desafio do casamento não é você encontrar uma pessoa certa para casar. O desafio do casamento é você ser a pessoa certa para essa pessoa. Então, o maior desafio do casamento é esse. Não é você encontrar a pessoa certa, porque eu não dei sorte, eu não encontrei a pessoa certa. Não, o maior desafio do casamento é você ser essa pessoa certa. A nível de exigência que você tem, é você ser essa pessoa certa. Quando eu entendo que eu sou a pessoa certa, eu compreendo que eu sou imperfeita e que eu dependo da graça de Deus. Então, o casamento, tanto o homem quanto a mulher, são pessoas imperfeitas e ambos dependem da graça de Deus para viver. E é tão simples a gente entender, querido. Alguém fala assim, olha, os opostos se atraem. Eu concordo em partes. Mas perceba que você é exatamente igual ao seu marido. Porque nós estamos falando aqui com as esposas. Você é exatamente igual ao seu marido. Então, de repente, se você acha alguma coisa ruim nele aí, é porque de verdade você é igual. Só que quando eu penso igual, perceba, quando eu penso igual, quando o casal aponta para a mesma direção, é claro que vai ter uma hora que você vai pensar uma coisa, a pessoa vai pensar outra, mas é importante ter o acordo ali. O que eu estou querendo dizer? Quando o casal aponta para a mesma direção, todas as diferenças, todas que você tiver, ela vai ser diminuída. Ela vai ser insignificante. Você vai conseguir superar. Você vai conseguir passar as fases, né? Da dificuldade, a fase que muitas vezes da crítica, a fase muitas vezes do comodismo. Então o casal precisa apontar para o mesmo propósito, para a mesma direção, porque esse elo que eles vão fazer vai diminuir as diferenças que eles têm. E aí a gente tem um fator muito complexo, né? O homem casa, a mulher casa, vamos falar primeiro da mulher aqui. A mulher casa imaginando assim, esse homem nunca vai mudar, né? Não, esse homem vai mudar. Esse homem aqui, você vai ver, eu vou dar jeito nele. A gente já ouviu muito isso. Ele vai mudar, eu vou dar jeito nele, você vai ver. Só que o homem, ele casa e ele não muda. Agora, o homem já casa dizendo assim, a minha esposa nunca vai mudar. Porque ele está acostumado a ver a esposa debaixo da guarda dos pais, quem sabe obediente, quem sabe caseira. E aí ele pensa, minha esposa nunca vai mudar. E a mulher muda. E a mulher imagina, nossa, esse marido vai mudar, eu vou mudar. Ele vai parar de jogar videogame, de repente ele não vai parar de jogar videogame. E aí você vai cobrar de uma maneira lá que, né, sem sabedoria, numa hora errada, você vai arrumar um problema. Por quê? O homem, a única linguagem que ele reconhece é a linguagem da admiração, é a linguagem do respeito, é a linguagem da honra. E se você não souber dar honra para ele, ele vai te retribuir de uma maneira desagradável. E a gente precisa dosar isso. Ô bispo, mas por que existe o casamento então? Por que Deus, né? Por que Deus me uniu a essa pessoa? Primeiro, o casamento existe para cumprir propósito. Acredita nisso? O seu casamento existe para cumprir propósito. Pode ter certeza disso. Deixa eu te contar à luz da Bíblia. O seu casamento existe para cumprir propósito. O primeiro propósito é glorificar a Deus. É glorificar a Deus. O seu casamento existe para cumprir o propósito de glorificar a Deus. E segunda coisa, para alegrar o homem. É para a alegria do teu coração e para a alegria do seu marido. E quando o casamento deixa de cumprir esse propósito, deixa eu te contar. Sabe o que acontece? Ele deixa de ser importante, ele deixa de ser relevante. É necessário que nós venhamos entender que o casamento tem os desafios e você é desafiada dentro do desafio. Ninguém nasce esposa. A esposa, é construída no decorrer das fases. Então, existe um desafio dentro do casamento. Você precisa ser a pessoa certa para esse marido.
Você precisa compreender a linguagem dele, que é a linguagem da honra, do respeito, da admiração. Existem mulheres que chamam a atenção do marido na frente de todo mundo. Você está desrespeitando esse homem nunca vai conseguir respeitar você, porque a linguagem que ele reconhece é a do respeito. Você não dá, como é que você vai querer ganhar o esposo, né? A função do casamento, bispo, mas por que então que eu já compreendo que o casamento é um desafio, o casamento é um propósito para glorificar a Deus, o casamento é um propósito para alegrar o meu coração, mas qual que é a real função do casamento? Deixa eu te contar a luz da Bíblia. A real função do casamento é você espelhar a Deus. Consegue compreender? O espelho, ele vai revelar a verdade. Você vai diante do espelho, ele não vai falar para você se seu cabelo está do lado esquerdo, ele vai dizer, ó, tá do lado esquerdo. Se você jogar ele atrás da orelha, ele vai atrás da orelha, porque o espelho é a repetição. O espelho revela a verdade. Então, o casamento, a função do casamento é espelhar a Deus, é mostrar para as pessoas, como modo de viver, a presença de Deus na vida. E a segunda função do casamento é espalhar a Deus. O seu modo de viver, o teu relacionamento, você espalha a presença de Deus. As pessoas olham para a sua vida e falam assim, olha, o casamento dela é missionário. Ela não precisa nem abrir a boca. O modo de viver deles mostram que Deus está no meio deles. O modo que eles vão atuando conforme vão passando os anos dentro da instituição do casamento, as pessoas veem que de verdade é sustentada por Deus, porque só um casamento próspero, só um casamento abalizado é um sinal de que Cristo está ali. A gente só consegue sustentar um casamento se Cristo estiver inserido dentro dele. Então é importante eu saber que o casamento, a função do casamento é espelhar a Deus e espalhar a Deus. Tá bom, bispa? Então tá, a senhora já me disse aqui que o casamento tem desafio. O desafio é eu ser a pessoa certa, eu me posicionar como a pessoa certa. A senhora já me disse aqui que casamento tem um propósito. E à luz da palavra de Deus, a senhora me contou que casamento tem um propósito de glorificar a Deus e tem o propósito de alegrar o homem. A senhora me disse também, à luz da palavra de Deus, que o casamento tem uma função de espelhar a Deus e de espalhar a Deus. E agora, como é que eu faço para entender o meu papel? Você consegue entender o teu papel dentro desse casamento aí? Perceba que, deixa eu te contar a luz da Bíblia. Perceba que Deus agora fez Eva. Não era Eva ainda, né? Era uma mulher, porque quem deu o nome Eva foi Adão. Quando ele olha e ele fala, essa sim é carne da minha carne, osso do meu osso. A Bíblia vai dizer, não sei eu que digo, que Deus pega da costela de Adão. E o que Deus faz? Deus pega da costela. Em hebraico é téssela. E aí, essa parte da costela tem um osso mais mole. A Bíblia vai dizer que ele pegou do osso mais mole, da parte mais mole do osso. E aí, a parte mais mole do osso, para a gente entender, é a medula óssea. E aí você sabe que ela é responsável por fabricar o sangue saudável dentro da gente. Ela é responsável da fabricação de todo o sangue saudável. E quando a medula sofre algum tipo de situação, algum tipo de problema, ela deixa de fabricar esse sangue saudável. E o que acontece? A pessoa precisa, por exemplo, quando está com problema de leucemia, ela precisa, é necessário fazer um transplante de medula e tem todo esse processo. Ou seja, o que Deus está querendo dizer? O Senhor está querendo dizer, olha, você foi formado da parte mole do osso. Então, por que você é tão dura? Perceba. Por que você, às vezes, quer ser algo que você, não é para você ser? É mansidão, é a parte macia, é você ser macia, é você ser leve. A sua função é ser leve, é fazer essa pessoa aí
olhar para você e falar assim, ó, de verdade eu tenho contentamento, eu sou completo. Essa pessoa que está ao meu lado, que Deus trouxe, essa é a mulher idônea, essa é a mulher virtuosa. Nós fomos criados, querida, para resolver problema, meu amada. Você foi criada para resolver o problema do seu marido, sabia? Eva resolveu o problema que Adão tinha, que era a solitude. Perceba que eu vou te contar à luz da palavra de Deus. Adão agora solitário lá, cada qual com o seu parzinho. E Adão sem ninguém. Aí Deus falou, vou resolver o problema dele. Então você também foi feita para resolver o problema do teu marido, não para criar um problema. Você foi feita da parte macia. Então não tem necessidade de você ser pesada, não tem necessidade de você ser dura, não tem necessidade de você ser uma pessoa aí, sabe? Combine com aquilo que Deus te chamou, seja idônea. Atenda a demanda, tenha um perfil da idônea, da responsável, daquela que é qualificada, daquela que de verdade está apta, daquela que de verdade está capaz, daquela que moralmente é correta, daquela que resolve a questão no casamento. É você. É você, esposa. Você precisa ser um agente de transformação. Eu quero te perguntar, na sua casa, dentro do teu casamento, dentro do teu contexto, você é um agente de transformação ou você é um agente de deformação? Perceba que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. À luz da Bíblia, eu estou te contando. Provérbios, capítulo 14, e versículo de número 1. A mulher sábia edifica a sua casa. E a tola, ela destrói com a sua própria mão. Não existe zona neutra para o nosso papel, sabia? Ou você é sábia, ou você é a tola. E aí eu me pergunto e pergunto a você também, como esposa, você tem sido agente de transformação ou você tem sido agente de deformação? Você tem construído ou você tem destruído? Nós, as mulheres, as esposas, somos responsáveis em transformar a nossa casa em lar. E eu vou te explicar por quê. Casa, construção de cimento e tijolo. Lar, construção de princípios e valores. Quem é você dentro da sua casa, querida? Você é aquela que tem edificado, você é aquela que tem assumido o seu papel, você é aquela que é totalmente responsável por transformar a casa em um lar. Você é um agente de transformação ou você é um agente de deformação? Ao abrir da tua boca, você destrói. Ao colocar da sua mão, você destrói. Ao olhar, você destrói. Quem é você na sua casa? O seu casamento é bênção. O seu casamento é de Deus. Mas é necessário você e eu entendermos. A nível de esposa, o Senhor tem colocado qualificações dentro de nós para atender a demanda deles. E sabe o que é interessante? Ninguém vem, quando a gente casa, a gente não vem com manual de instrução. O único manual que a gente tem para ser bem-sucedido é a palavra de Deus. E deixa eu te contar, à luz da Bíblia, é um canal de bênção na sua vida. É um canal que o Senhor vai trazer a conscientização dentro do nosso ser, para nos alinhar a cada dia, a fim de assumirmos o propósito de Deus dentro do casamento, a ponto de assumirmos o risco, de assumirmos o nosso papel. Que Deus em Cristo te abençoe e que você saiba que o maior desafio no casamento é você ser a pessoa certa, você ser a pessoa certa. O maior propósito no casamento é você glorificar a Deus e se alegrar junto com esse cônjuge. A maior função dentro do seu casamento é espelhar a Deus e espalhar a Deus com o seu modo de viver. E o seu papel, você entender que você é a parte macia do osso. Você nasceu para resolver o problema e não criar o problema. Você deve ser um agente de transformação
e não um agente de deformação. Guarda essa palavra na tábua do teu coração. A nível de introdução, o Deixa Eu Te Falar, à luz da Bíblia, entrega para você uma mensagem, o qual o Espírito Santo está te apontando um caminho que você deve andar. Em nome de Jesus, glorifique a Deus com seu modo de viver, porque você é a mulher sábia, aquela que edifica e aquela que está qualificada para atender a demanda desse marido. Amém? Deus abençoe em Cristo. Um grande beijo, um forte abraço, todo o meu carinho e todo o meu respeito a você. Fique aí na graça graciosa e tenha paz. Em nome de Jesus Cristo, amém? Deus em Cristo te abençoe. Compartilhe o conteúdo. Semana que vem a gente volta para a glória de Deus. Convida as amigas, a sogra, a tia, a cunhada, a avó, independente de quem seja. Ô bispa, só casadas, tem noiva aí? Tem alguém que queira aprender à luz da palavra de Deus, para quando Deus preparar o varão, ela já está qualificada? Compartilha com ela. Você está sendo um canal de bênção e você está sendo alguém que está empurrando alguém para o propósito. Amém? Deus em Cristo te abençoe. Deixa eu te contar. A luz da Bíblia é bênção para a sua vida. Deus abençoe.